O nosso convidado de hoje é o socialista que esteve e está no olho do furacão nas negociações do Orçamento do Estado. Veio para o Governo diretamente da Câmara de Lisboa para o lugar de Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Senta-se no Conselho de Ministros e também frequentemente com o PCP e o Bloco de Esquerda. Duarte Cordeiro, a partir de agora, está sob escuta. Estas têm sido semanas intensas de negociações e parece que não acabam por aqui, que vão continuar. Surpreendeu ouvir a líder do Bloco de Esquerda na segunda-feira de manhã, mesmo ali à beira da entrega do Orçamento do Estado, a dizer que o Bloco poderia não viabilizar a proposta do Governo? Surpreendeu mais a parte de dizer que o Governo tinha interrompido unilateralmente as negociações porque não correspondeu efetivamente a nada do que nós possamos ter feito que levasse a essa interpretação. Nós, se formos ver aquilo que foram os processos negociais, pelo menos o que eu conheço melhor, que foi do Orçamento de Estado 2020, que parece que foi há muito tempo, mas que terminou a votação em fevereiro deste ano e começou a ser aplicado o orçamento em abril, nós fomos ver os processos de negociação, nós tivemos reuniões com os partidos até à entrega do Orçamento na Generalidade, tivemos reuniões com os partidos entre a entrega do Orçamento da Generalidade e a votação e discussão na Generalidade, e depois tivemos reuniões na Especialidade. E, portanto, nos últimos anos, quando o Governo tem entregue o seu Orçamento de Estado para ser discutido na Generalidade, pelo menos no último ano que eu tive a oportunidade de acompanhar, os partidos têm feito referências relativamente à insuficiências que eles entendem que o documento tem e tem sido também em função disso nós temos continuado a conversar e, portanto, nesse sentido não me surpreende, o ano passado foi idêntico e, portanto, nada justifica que não haja uma continuação do processo negocial para aproximar ainda mais aquilo que é proposta. Agora, há uma coisa que eu queria só dizer que é, este ano, comparando com o ano passado, houve muito mais reuniões com os partidos antes da entrega do Orçamento na Generalidade do que aconteceu em 2020. Mas aquelas reuniões ao mais alto nível com o Primeiro-Ministro, o Bloco de Esquerda, a dada altura, queixou-se de que queria mais reuniões dessas. E há sempre uma reunião de fecho de negociações. Porquê é que desta vez isso não aconteceu? Pois, mas é exatamente isso que eu estou a tentar explicar, que não corresponde ao que aconteceu no Orçamento de Estado 2020 e é a referência que eu tenho. Houve mais reuniões com o Primeiro-Ministro antes da entrega do Orçamento da Generalidade. A reunião de fecho o ano passado aconteceu depois da entrega do Orçamento da Generalidade e antes do debate e votação na Generalidade. Portanto, eu fui ver até, tive o cuidado de ver. Penso que a votação terá sido a 9 de janeiro, a discussão e a votação terá sido a 10 de janeiro. Iniciou-se a discussão a 9, a votação foi a 10 e a última reunião com o Primeiro-Ministro foi a 8. Então o que é que o Bloco está a tentar fazer com isto? Acha que está a não sei, eu acho que não há fora... justificação para estar a falar sobre a questão relativa à indisponibilidade da parte do Governo, porque ela não corresponde à verdade. Nós estamos disponíveis para continuar a conversar, como sempre tivemos. Aliás, que seja com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o PEV, com o PAN, quer dizer, não há razão nenhuma para invocar que o fecho deveria acontecer antes da entrega do Orçamento na Generalidade. Não foi assim no Orçamento de Estado de 2020 e era natural que assim não fosse neste Orçamento de Estado. O que nós comunicámos ao Bloco de Esquerda é que, não tendo ainda uma informação relativamente à sua disponibilidade de acompanhamento do Orçamento na Generalidade, nós tínhamos que entregar uma proposta de Orçamento na Assembleia da República que correspondesse aos últimos avanços daquilo que tinha sido o processo negocial. Então, nós informámos o Bloco de Esquerda de qual é que ia ser a proposta de lei que nós íamos entregar, com o articulado, e os últimos avanços que nós íamos ter. E depois, há outras matérias que são laterais à discussão do Orçamento de Estado e que nós temos ao Bloco de Esquerda, que essas obviamente estão condicionadas ao Bloco de Esquerda a acompanhar o Orçamento. E, portanto, demos nota, esta é a última versão que nós vamos entregar no Parlamento, porque corresponde aos últimos avanços que vamos ter. Portanto, e quando fez isso, o Governo sabia que o Bloco não ia ficar satisfeito com essa versão? Não temos resposta. Não tiveram resposta a esse documento? Não. Mas, na verdade, que deram aí a negociação como fechada, não é? Não demos como fechada. Disseram, volto a referir, nós temos que entregar... Há que diferenciar dois aspectos. Pelo menos a negociação até à Generalidade. Não. Volto a referir, no Orçamento de Estado 2020 entregámos o Orçamento... Aí. Mas no Orçamento de Estado 2020 entregámos a proposta, penso eu, a 16 de dezembro e continuámos com reuniões até dia 8 de janeiro e o debate e votação da Generalidade foi a 9. A entrega do Orçamento na Generalidade não pressupõe concluir o processo negocial. O
pressupõe sim que nós temos um prazo para entregar uma proposta de lei na Assembleia da República e temos que entregar. Se os partidos entenderem que é suficiente para passarmos à fase da especialidade, tanto melhor. Se os partidos entenderem que a proposta que nós entregamos no Orçamento de Estado na Generalidade ainda não é suficiente e que exige mais compromisso da nossa parte para eles disponibilizarem para passar à especialidade, então têm que nos informar para podermos conversar com os partidos no sentido de garantir essa passagem. E, portanto, isso aconteceu exatamente como eu estou a tentar descrever no Orçamento de Estado de 2020. Entregámos a 16 de dezembro e continuámos a ter reuniões, tivemos reuniões setoriais e reuniões com o Primeiro-Ministro entre dia 16 de dezembro e o dia 9 e 10, que foi o dia do debate da Generalidade. E volto a referir que este ano, antes da entrega do Orçamento da Generalidade, tivemos muito mais reuniões, quer de setoriais, quer com o Primeiro-Ministro, que tivemos em 2020. Mas a partir daqui a única forma de alterar o Orçamento do Estado é através da especialidade, de fazer melhorias na especialidade. E o que o Bloco de Esquerda diz é que até à Generalidade tem que ter o compromisso escrito, o compromisso claro do Governo de que foi igual em 2020. Certas medidas vão ser incorporadas. Como é que se resolve isso? Foi igual, foi exatamente então, igual. Então o Governo está disponível a ir Já dissemos que sim. a cautelar as exigências do Bloco de Esquerda? Não é cautelar as exigências do Bloco de Esquerda. Continuar a negociar com o Bloco de Esquerda? Sim, continuar a negociar com o Bloco de Esquerda. Volto a repetir, mas é que todos os... Não somos só nós que temos o registro do que eu estou a acabar de explicar, quer dizer, é fácil ir verificar. Nós tivemos reuniões de setoriais e com o Primeiro-Ministro entre a entrega do Orçamento de Estado 2020 e a discussão e votação na Generalidade do Orçamento de Estado 2020. Portanto, se existe da parte dos partidos referências relativamente a algum aspecto de insuficiência, acho que começava logo por responder ao envio que nós fizemos, no sentido de dar nota das matérias. Algumas nós temos ouvido do ponto de vista público, há questões que têm sido colocadas pelo Bloco de Esquerda que são matérias que eu penso que têm condições para ser resolvidas na especialidade. O Bloco de Esquerda tem referido... Naquelas 4 questões que o Bloco de Esquerda põe como pilares desta negociação, acha que há matéria para ainda se conseguir aquilo que não se conseguiu desde julho até esta entrega do orçamento? O Governo está sempre disponível para procurar avanços. Sobre as 4 questões, há que distinguir o que é que esta proposta já contém, porque eu, em cada uma delas, tenho todo o interesse em dar nota de qual é que era a posição inicial do Governo, quais foram os avanços que o Governo fez, face a cada uma das matérias que foram identificadas, em particular pelo Bloco de Esquerda, mas também pelos outros partidos. Repare, foram identificadas matérias relativas aos direitos laborais e à manutenção do emprego, foram colocadas questões relativamente a apoios sociais, questões relativamente à área da saúde e questões relativamente ao novo banco. Nas questões relativamente aos direitos laborais e à manutenção do emprego, o Governo não só enviou ao Bloco de Esquerda um documento com um conjunto de compromissos que estávamos disponíveis a assumir em sede de matérias de natureza laboral, avançámos com uma proposta de uma moratória que responde não só ao Bloco de Esquerda, ao PCP também, relativamente à caducidade dos contratos, de todos os contratos, e incluímos no Orçamento de Estado uma medida que tem como objetivo, e foi a nossa aproximação, essa medida nunca existiria se não fosse o facto de estarmos a procurar negociar com os partidos, em particular com o Bloco, em que limitamos os despedimentos nas grandes empresas que têm benefícios fiscais. Portanto, há uma contrapartida por ter benefícios fiscais e incentivos públicos, que é manter o nível de emprego que essas empresas atualmente têm. Portanto, essa medida foi inscrita no Orçamento de Estado. Portanto, há matérias que foram inscritas no Orçamento de Estado, há matérias que são laterais ao Orçamento de Estado, nomeadamente a moratória, e ainda há outros compromissos que nós colocámos por escrito, que estávamos disponíveis para assumir. Portanto, relativamente a essas matérias, todas elas são aproximações que nós fazemos e que não faríamos. Portanto, a moratória do fim da caducidade de contratos não era uma proposta que o Governo fizesse se não fosse estar em negociação com estes partidos. A medida que está no Orçamento de Estado relativamente à manutenção de emprego não era uma medida que o Governo fizesse, não tivesse a negociar com estes partidos. Portanto, o ponto de partida do Governo não era propriamente a existência de medidas neste domínio, muito menos os compromissos que fizemos no trabalho. Mas se os partidos dizem que isso ainda é insuficiente, como é que se já sai lá daí? Já lá vamos. Depois temos a questão dos apoios sociais. Nos apoios sociais, o ponto de partida do Governo seria sempre manter, eventualmente, os apoios extraordinários que nós tivemos agora durante este período. O Bloco de Esquerda começou por referir que havia uma necessidade de haver um novo apoio social que juntasse os vários apoios e que tivesse como referência o limiar da pobreza. E nós procurámos aceitar esse princípio de proposta, procurando definir o limiar da pobreza nesse apoio. Depois foi discutida a questão da condição de recursos. O Bloco de Esquerda colocou várias questões relativamente à condição dos recursos. Colocou a questão
da captação da família, colocou a questão do próprio limiar da pobreza ser considerado como rendimento, colocou a questão relativamente, por exemplo, à questão da habitação própria permanente não contar para a contabilização da condição de recursos e, portanto, o Governo considerou algumas destas matérias, o limiar da pobreza, a questão, por exemplo, da habitação própria permanente não contar para a condição de recursos. Depois colocou-se outra questão. Não, isto é importante ser dito porque vai relatando os avanços que nós vamos fazendo. Nós temos que perceber que há apoios sociais que não contributivos, como esta nova prestação, e havia os contributivos, como o subsídio de desemprego e o subsídio social de desemprego. E havia o problema dos apoios contributivos poderem ter valores inferiores à nova prestação. Portanto, era importante aumentar o limiar mínimo do subsídio social de desemprego e do subsídio de desemprego. E o Governo o que é que fez? Procurou fazer? Avançar para criar esse limite mínimo. A minha questão havia mais uma mesma. questão. Pode continuar a enumerar as isto é importante. Mas o Bloco considera insuficiente. A minha pergunta é: o Bloco é dispensável desta aprovação deste orçamento? Eu só quero terminar isto só para perceber, posso não falar de todas as outras áreas, mas é só para perceber um aspecto. Já lá vamos, nós também temos perguntas sobre as várias áreas. Neste capítulo, o subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego, houve uma crítica que foi feita, que é as medidas que o Governo está a fazer são medidas de natureza extraordinária, não são medidas de natureza estrutural. E o Governo o que é que fez? Alterou o limite mínimo do subsídio de desemprego para 1,15 AS definitivamente para que a medida fosse estrutural. O que eu quero dizer com isto é, uma negociação é feita de aproximações de parte a parte. Cada um tem que sair do seu ponto de partida, tem que procurar o outro. Nós não temos maioria na Assembleia da República para poder aprovar um orçamento, mas não me parece que o Bloco de Esquerda também tenha. E quem diz o Bloco de Esquerda diz outros partidos. E se nós queremos um orçamento que tenha como essencial responder às pessoas, neste momento, às crises que as pessoas estão a ter, quer do ponto de vista de saúde pública, quer à crise social e económica que nós estamos a enfrentar, nós temos que nos aproximar. E nós temos procurado aproximar-nos, porque a nossa posição de partida não é a posição do Bloco de Esquerda, era outra posição. E nós fomos evoluindo no processo negocial. Para cada uma destas medidas, nós fomos dando passos de aproximação. E é preciso que ambas as partes se aproximem. Se há uma parte que não se aproxima, é difícil que haja margem para entendimento. Mas ainda é o Governo que precisa da aprovação do Orçamento do Estado. É que não precisamos todos, apoio. O país precisa. Não é o Governo que precisa. Politicamente é o Governo que precisa desse apoio na Assembleia da República. Eu acho que é o país que precisa de um Orçamento de Estado. Qualquer Governo que estivesse em funções acharia provavelmente que o orçamento melhor seria outro e não este. É este Governo que acha que este orçamento é o melhor e apresentou-o na Assembleia da República. Entregou-o, aliás, na Assembleia da República. A minha questão é, tendo em conta que vocês precisam de uma maioria para o aprovar e não a têm sozinhos, já têm essa conta feita e essa garantia de que vão conseguir aprovar o Orçamento do Estado? O orçamento é feito de várias fases, temos vários momentos, temos um processo negocial que acompanha os vários momentos do Orçamento de Estado. Aumenta a generalidade, aumenta a especialidade, temos que conseguir, obviamente, que passar da generalidade para a especialidade e isso é feito por entrega de um Orçamento de Estado que tenha como objetivo aproximar-se das posições que os partidos têm. No nosso entender, o Orçamento de Estado que nós entregamos não só responde aos problemas que nós sentimos que neste momento o país tem e das respostas e dos programas que precisa, como representa essa aproximação. Para cada medida que lá está, não é o ponto de partida que o Governo tinha. Portanto, reflete as reuniões que nós tivemos, reflete os problemas que nos foram colocados e reflete a aproximação que nós fizemos para responder a esses problemas. E se me perguntam se nós estamos indisponíveis para continuar a dar passos no sentido de aproximar... Não foi essa a pergunta. A pergunta é se vocês já têm a garantia de que este orçamento é aprovado. Já tem não temos a garantia. Isto é por mais evidente que nós não temos a garantia que o orçamento está aprovado. Por isso é que nós estamos disponíveis para continuar a conversar. E, portanto, neste capítulo, face às questões que têm sido colocadas, algumas das questões que têm sido colocadas por estes partidos parece-me que são matérias que são possíveis de ser resolvidas do ponto de vista de especialidade. E, portanto, não existe indisponibilidade da nossa parte para continuar a conversar, para tentar viabilizar um Orçamento de Estado no momento em que achamos que é crítico. Este orçamento, no nosso entender, tem menos elementos de rejeição do que teria orçamentos anteriores por parte dos partidos da esquerda. E estamos a viver um momento mais difícil do que vivemos em momentos anteriores. E, portanto, se este orçamento tem menos fatores de rejeição do que tiveram orçamentos anteriores e estamos a viver um momento mais crítico do que vivemos nos anos anteriores, então, por maioria de razão, acho que todos nós devemos fazer um esforço de aproximação. Mas sabe que está a contrariar o Primeiro-Ministro, que ainda no sábado, quando as negociações, pelos vistos, ainda estavam a ser feitas, disse que já havia condições políticas à esquerda para viabilizar o Orçamento do Estado. Então, coincide exatamente com o que eu acabei de dizer. Este orçamento... há ou não há. Mas há condições políticas para o Orçamento de Estado ser viabilizado. Não estou a contradizer o Primeiro-Ministro. A condição política é haver uma maioria absoluta no Parlamento. No nosso entender, é uma avaliação política que nós fazemos sobre se o documento tem condições ou não para ser aprovado. E, no nosso entender, tem condições para ser aprovado. Este orçamento contém menos elementos de rejeição à esquerda do que tinha o último orçamento. O último orçamento era um orçamento excedentário. Era um orçamento que tinha empréstimos públicos ao novo banco.
Este orçamento não é um orçamento extentário, não tem empréstimos públicos ao novo banco. É um orçamento que tem uma dimensão social muito superior ao último orçamento. E, portanto, nós entendemos que este orçamento tem menos elementos de rejeição à esquerda do que tinha o anterior. E este momento que estamos a viver do ponto de vista político e social é um momento mais crítico do que o último orçamento, que nós não tínhamos a crise pandémica que tivemos, nem a crise social de aderente a uma paragem económica. E, portanto, no nosso entender, e não estando nós indisponíveis para continuar a conversar e procurar resolver o que podemos resolver para passar, nós entendemos que há condições políticas para este orçamento ser viabilizado. Só não haverá se os partidos à nossa esquerda e os outros partidos com quem nós temos conversado se juntarem à direita para inviabilizar o orçamento. Mas o que tem estado aqui a dizer é que o Governo fez tudo bem nas negociações. O que nos leva à seguinte conclusão. Então foi o Bloco de Esquerda que não quer um acordo neste Orçamento do Estado. Aquilo que eu estou a dizer é que esta fase, a fase de entrega do orçamento na Generalidade, tal como aconteceu em 2020, quando nós entregámos o Orçamento de Estado em 2020 na Generalidade, continuámos a conversar com os partidos identificaram que havia necessidade de maior compromisso da nossa parte para viabilizar o orçamento. E nós estamos disponíveis para ter essas conversas com os partidos. Mas sente que o Bloco de Esquerda está menos disponível para essa negociação? Tem do sentido nosso lado, isso? Até em comparação, nessa comparação que está aqui, tem feito aqui muitas vezes. Não, nós entendemos que há algumas questões que têm sido colocadas pelo Bloco de Esquerda, vou dar 2 exemplos, são matérias que nós entendemos que são possíveis de ser ultrapassadas. Há críticas que eu ouvi, por exemplo, a questão do novo apoio, alguns beneficiários do novo apoio apenas beneficiarem do apoio durante 6 meses. Outra crítica que eu ouvi é a não calendarização da contratação dos profissionais de saúde. Nós respondemos, ainda na última informação que enviámos, respondemos a um tema que tinha sido colocado pelos partidos, que era a necessidade de nós clarificarmos na redação do Orçamento de Estado que as contratações dos profissionais de saúde eram contratações líquidas. Nós clarificámos isso. Se forem ver a redação do Orçamento de Estado, diz lá que as contratações são líquidas. E isto é uma resposta concreta àquilo que nos foi colocado. Agora é-nos colocada a questão relativamente à calendarização, à necessidade de estarmos mais comprometidos relativamente à calendarização. São elementos que nos parecem que são possíveis de ser resolvidos. Confesso, de ser resolvidos eu não percebo, já nós não percebemos... Nesta fase, antes da votação na Generalidade, é possível resolver esses compromissos já? Essa calendarização das contratações ou essa questão do apoio extraordinário de não ser apenas de 6 meses, é possível resolver isso já? Desculpem às vezes ser insistente, mas nós quando discutimos o Orçamento de Estado de 2020, entregámos o Orçamento de Estado de 2020, entregámo-lo e continuámos as conversas com os partidos. Resultaram das conversas com os partidos graus de compromisso superiores para além do que estava entregue na Assembleia da República. Portanto, se nós estamos disponíveis para continuar a conversar, é que estamos disponíveis para assumir mais compromissos para além do orçamento que foi entregue na Assembleia da República. Além dessas questões da saúde e do apoio social, há também a questão da legislação laboral, que é uma das linhas vermelhas do Bloco de Esquerda. O Governo não está disponível para mexer na legislação laboral para reverter as alterações feitas no tempo da Troika. Isso não está. O Governo sinalizou aos partidos um conjunto de alterações que estava disponível a fazer na legislação laboral e enviou, inclusivamente, essa informação e estamos disponíveis para responder às várias questões que foram colocadas. No combate à precariedade, por exemplo, na questão das plataformas, em concreto, nas plataformas digitais, na questão do recurso ao trabalho temporário, nas questões relacionadas com a regulação do teletrabalho. São um conjunto de matérias em que nós sinalizamos horas extra, compensação por despedimento, estas que foram as reflexões não feitas do tempo da Troika. O Governo fez uma apreciação sobre o tema laboral e respondeu com um conjunto de disponibilidades de compromisso relativamente às questões de natureza laboral, onde estão, volto a referir, questões como... Já disse. Agora, estas concretas não está disponível para mexer nestas. Estão outras respostas sobre a questão, mas não por exemplo, estas. Não, mas não tem que ser necessariamente essas. Porque estão a negociar com o Bloco de Esquerda, certo? E o Bloco de Esquerda não tem maioria parlamentar e nós também não temos. E, portanto, uma negociação é feita de uma aproximação entre as partes. E, se assim fosse, a correlação de forças seria diferente. E, portanto, cada partido só por si era suficiente. Nós todos temos que fazer uma avaliação da capacidade que temos e das aproximações que temos. E é assim que é feito geralmente. Sempre foi assim. Volto a referir, nos orçamentos anteriores não foi diferente. Nós estamos disponíveis, sob um conjunto de domínios que nos foram colocados pelos partidos, de avançar com aproximações. Não me parece que nos orçamentos anteriores tenha-se funcionado de forma diferente. E, portanto, o Governo está disponível,
trabalhado objetivamente para, num conjunto de matérias de combate à precariedade, sejam num conjunto de domínios, responder com propostas concretas para dar avanços, para responder ao problema. E isso num acordo político à parte? Foi isso que apresentaram ao Bloco de Esquerda nestas negociações? Dissemos aos partidos desde o início que estaríamos disponíveis para assumir compromissos em função daquilo que cada partido em concreto sentisse que para eles fazia mais sentido. Para nós, nunca nos colocámos de parte e, portanto, quando enviámos um documento com um conjunto de objetivos que estávamos disponíveis para assumir do ponto de vista laboral, é porque sim, estávamos disponíveis para assumir um compromisso político à margem do Orçamento de Estado. Isto é válido para o Bloco de Esquerda, como é válido para outros partidos que também o podem colocar um conjunto de objetivos que são à margem do Orçamento de Estado. A questão é que estamos neste momento num braço de ferro aparente, costuma ser assim nos outros orçamentos, mas neste parece mais evidente. O Bloco de Esquerda diz que não viabiliza o orçamento se mantiver como está. Portanto, um dos dois vai ter que ceder ou os dois vão ter que ceder. A minha questão é, o Governo pode dispensar o Bloco de Esquerda? O Governo não fica frágil? Com que estabilidade é que fica o Governo se o Bloco de Esquerda não estiver nesta... O Governo tem dito regularmente que, para nós, faz sentido procurarmos entendimentos com os partidos com quem nós temos vindo a governar nos últimos anos. E é esse o caminho, o sentido das conversas que temos tido, e é isso que nós vamos procurar continuar a fazer até ao limite. E, portanto, para nós não vai haver da nossa parte uma resposta de dispensa de ninguém. Nós não dispensamos. Neste momento, então, em particular no país, nós entendemos que não devemos ser dispensados. E achamos que estar, neste momento, a criar, para além das crises que nós já temos, problemas de natureza de viabilização do Orçamento de Estado, é um problema necessariamente um problema grande para o país. E, portanto, nós vamos tentar fazer um esforço para responder a muitas das questões que têm sido colocadas. Mas, volto a dizer, um processo negocial é feito de aproximações e nós temos procurado fazer as nossas aproximações para responder às questões que têm sido colocadas. Acho que do nosso lado tem sido difícil sustentar a ideia de que este orçamento não é um orçamento com uma dimensão social muito superior às anteriores. É difícil referir que nós não temos procurado eliminar um conjunto de aspectos que, por natureza, noutros orçamentos podiam ser considerados elementos de rejeição. E temos, em cada uma das dimensões que os partidos têm colocado, procurar respostas. Eu há pouco falei de duas, não falei das outras duas, mas também nas questões da saúde, também nas questões do novo banco, nós procuramos aproximações. Portanto, não há nenhuma das matérias, nenhuma das dimensões em que o Governo não fez avanços e não procurou responder às questões que nos estavam a ser colocadas, procurando, dentro daquilo que é a nossa avaliação, daquilo que é possível ser feito. E, portanto, foi isso que fizemos, em cada um dos domínios. Estávamos a falar na iminência de uma crise política. Isso existe ou é fogo de vista? Eu acho que os portugueses não estão a contar que, neste momento, nós não tínhamos capacidade para nos entender relativamente à aprovação do Orçamento de Estado. Nós, ainda agora, quer dizer, estamos na iminência naturalmente, de ter um conjunto de respostas que têm como objetivo apoiar as pessoas, assim nós temos dito. Quer dizer, o Orçamento de Estado tem objetivos muito concretos. Reforçar o Serviço Nacional de Saúde, querem meios, querem pessoas, para reforçar o combate à pandemia, proteger as pessoas. Nós temos, naturalmente, pela paragem económica que tivemos, um nível de desemprego elevado. É normal que ele vá crescer até ao final do ano. É normal que se mantenha alto no início do próximo ano. Todos reconhecemos que vai haver a necessidade de apoios extraordinários para garantir uma rede de segurança para as pessoas, e todas estas respostas existem no Orçamento de Estado. Se nós funcionarmos por duodécimos, estamos obviamente limitados nas respostas que temos. Mas isto é só isso? É um jogo de forças para ninguém ser responsabilizado por uma crise política que todos acham que ninguém vai compreender nesta altura? É isso que se trata, este braço de ferro que está a existir no Orçamento? Nós estamos a procurar, repara, não deixa de ser caricato, basta ver as avaliações que têm sido feitas nos últimos dias relativamente ao Orçamento de Estado. Esta medida do apoio social é uma medida que tem um custo de 450 milhões de euros. Não é propriamente um pormenor. As respostas que estão neste orçamento são respostas com alguma substância, têm como objetivo responder a um problema. Nós não desejamos nenhuma crise política. Nós procuramos colocar no Orçamento de Estado aquilo que, no nosso entender, são as respostas que o país precisa para ultrapassar as crises que tem, num momento particularmente de fragilidade, e estamos a procurar que essas respostas traduzam também um conjunto de preocupações que os partidos têm. Nós não estamos fechados a evoluir naquilo que são as nossas posições, mas também não podemos fingir que nós não fizemos um percurso até aqui, que não procurámos responder a várias questões que os partidos nos têm colocado. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer. Mas foi a meio das negociações o Governo, nomeadamente o Primeiro-Ministro, que falou
na bomba, na crise política. Isso não o responsabiliza? Porque é que isso aconteceu? Falar numa crise política a meio das negociações, qual é que é a intenção? Não, a meio, no fim, ouça, do nosso lado nós estamos a procurar ultrapassar esta fase, aprovando E o falar orçamento. na crise política é a melhor maneira de ultrapassar esta fase de impasse? Não sei se, quer dizer, mas é não falando dos problemas que nós ultrapassamos os problemas. Quer dizer, se o orçamento não for aprovado, vamos fingir que nós não temos um problema? Nós temos um problema e, portanto, nós temos que olhar para o problema Portanto, o como ele orçamento é. vai ter que ser aprovado. No nosso entender, nós vamos ter que procurar encontrar uma resposta para ultrapassar o Orçamento de Estado. Como é óbvio que se nós não tivermos um Orçamento de Estado aprovado, nós vamos ter uma crise política, né? É evidente. Quer dizer, podemos fingir todos que não queremos falar do problema. Há muitas pessoas que preferem não falar dos problemas e acreditar que eles não acontecem. Mas, obviamente, se o Orçamento não for aprovado, teremos naturalmente uma É crise possível política. aprovar o orçamento só com a viabilização do PCP, do PAN e do PEV e deixar o Bloco de Esquerda de fora? É possível politicamente para o Governo isso acontecer? Nós não estamos a Aritmeticamente é dispensar possível. ninguém. O Governo não está a dispensar nenhum dos parceiros com quem tem falado até hoje. Nós não estamos a fazer. Da nossa parte, não há nenhuma dispensa de ninguém. O apoio social, nós, volto a referir, nós comunicámos com o Bloco de Esquerda dando nota que iríamos inscrever no Orçamento. Havia perante a situação de nós não termos ainda, da parte dos partidos, uma resposta relativamente à viabilização do Orçamento de Estado e perante a necessidade de entregar um Orçamento de Estado na Assembleia da República, nós podíamos não ter colocado um conjunto de propostas com os quais nós considerávamos que eram aproximações e avanços às soluções que os partidos propuseram. Nós colocámos. Portanto, nós comprometemos-nos com aqueles avanços. Não nos comprometemos com matérias que são extra-orçamento, mas comprometemos-nos com aquelas. E colocámos-los, obviamente, porque acreditamos que são sinais de aproximação. Mas este governo sobrevive se o Bloco de Esquerda roer a corda agora? Este governo, vamos ver, o orçamento pode ser aprovado, matematicamente pode ser aprovado sem o Bloco de Esquerda. A questão é que para nós não faz muito sentido que o Bloco de Esquerda se coloque à parte deste orçamento, porque, volto a dizer, no nosso entender, este orçamento não tem nenhum elemento de rejeição face ao último orçamento. Eu diria que haveria mais desconforto com o Bloco de Esquerda com o último orçamento do que com este. Mas em termos E, no políticos, entanto, o que é que isso significaria? Fragilizaria o apoio parlamentar do governo daqui para a frente? Quer dizer, eu não me parece que nesta fase faça muito sentido fazermos jogos de suposições. Quer dizer, o processo ainda não terminou, nós não o damos por terminado, nós não damos por terminada a posição do Bloco, por concluída este processo negocial, nós continuamos a conversar com os partidos, assim esperamos até ao momento da votação e da discussão na Generalidade. E, portanto, da nossa parte, vamos continuar a achar que é possível nós chegarmos a um entendimento até ao dia da votação e debate na Generalidade com os partidos com quem negociamos. Não será por nós que esses partidos não acompanharão este processo orçamental na Generalidade e depois na especialidade. O Governo está disponível. Há que reconhecer, quando estamos a conversar. Mas há uma fragilidade ou não? Há uma fragilização ou não, sem uma das pedras que nos últimos 5 anos esteve sempre ao lado do Governo na aprovação destes documentos? A fragilidade inerente é a não aprovação do Orçamento de Estado, que é não haver condições para que o Governo execute. Portanto, o que tem previsto. Se o Bloco não estiver no mesmo barco, na viabilização do Orçamento, não faz mal o Governo e a maioria que o suporta na Assembleia da República não fica beliscada, é isso? Eu não vou deduzir que o Bloco de Esquerda está fora do processo orçamental. Não, mas é um exercício que temos de fazer precisamente a para Rita falarmos... pode querer fazer, eu não vou fazer. Precisamente para falarmos dos problemas que existem, Sim, que há mas eu bocado posso estava a falar dizer que são sobre problemas que existem. suposições para o futuro de imensos cenários políticos que poderiam se colocar hoje, amanhã, daqui a 10 anos. Mas acho que, sinceramente, aquilo que nós neste momento estamos focados... Estamos a falar daquilo que o Governo colocou, que é a crise política. Não, o Governo vai procurar evitar uma crise política, continuando a conversar com os partidos e procurando viabilizar este orçamento, na generalidade e na especialidade e na votação final global. E é esse o nosso foco, não temos outro. Portanto, nós queremos evitar uma crise política. Nós não queremos crise política e vamos procurar continuar a conversar com os partidos para evitar que isso aconteça. É esse o nosso foco, nós não temos outro. E não vamos fazer suposições sobre nenhum cenário, porque não vamos ser nós a excluir ninguém deste processo. Nós não excluímos. Portanto, para nós, há disponibilidade para continuar a conversar. Volto a referir, temos algo... Para nós, olhamos para este orçamento, comparamos com orçamentos anteriores e vemos menos razões para que este orçamento seja chumbado. Vemos da nossa parte, existe disponibilidade para continuar a conversar com os partidos nesta fase e na fase seguinte. A minha questão é, há algumas questões que têm sido colocadas por estes partidos que nós entendemos que fazem sentido
e que podemos continuar a discutir. Deixe-me fazer aqui uma pergunta específica sobre a questão do novo banco, porque já falámos da prestação social, da questão dos despedimentos, da questão da saúde. A questão do novo banco é uma das questões fundamentais para o Bloco de Esquerda. Pergunto, diz que há disponibilidade, mas a minha pergunta é como é que se sai disto? A questão do novo banco é muito específica. O Governo vai dizer que não dá nem um cêntimo do Orçamento de Estado para o novo banco, e de facto isso aconteceu. Mas incluiu uma autorização de despesa do Fundo de Resolução no novo banco, na ordem dos 475 milhões de euros. Portanto, esse é um valor que está no Orçamento de Estado do Fundo de Resolução para o novo banco. Pode até ser superior, dependendo das necessidades do novo banco. O que o Bloco diz é que não aceita que o Estado, através do Fundo de Resolução, se comprometa com recursos financeiros sem antes haver uma auditoria prévia, independente à gestão da Lone Star. Como é que se sai daqui? A questão é esta. Se não houver esta questão do novo banco, se não estiver esta questão do novo banco resolvida no Orçamento do Estado, já nesta fase, o Bloco de Esquerda diz que não vota a favor. Nós achamos que saímos de todas as situações com aproximações de parte a parte. Se uma das partes nunca sai da sua posição, mesmo quando a outra se aproxima, é muito difícil nós conseguimos chegar a posições. E nós faz-nos um pouco confusão que a questão que seja colocada como uma linha vermelha, tendo em conta tudo o que este orçamento tem como resposta aos portugueses e a possibilidade, eventualmente, do orçamento não ser aprovado. O Bloco de Esquerda colocou, o ano passado, volto a referir, haviam empréstimos. Nos últimos 5 anos houve empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução, para o Fundo de Resolução injetar no novo banco. O Bloco de Esquerda sempre criticou, mas nunca impediu que isso viabilizasse os orçamentos de Estado. Este Orçamento de Estado, ao contrário dos anteriores, e porque nós nos procuramos aproximar dessa posição, não contém nenhum empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução. Portanto, há menos elementos de rejeição neste Orçamento de Estado do que houve em qualquer um dos outros 5 relativamente a este tema. Depois, o Bloco de Esquerda colocou a necessidade de haver uma auditoria independente, pública. O Partido Socialista, entretanto, já veio se aproximar dessa posição. Portanto, há 2 sinais de aproximação. Não há empréstimo do Estado para o Fundo de Resolução e há auditoria independente. A posição que o Bloco de Esquerda tem, o Governo já tem dito publicamente que nem percebe muito bem como é que se concretiza. E acho que até o Bloco de Esquerda tem alguma dificuldade para explicar. Porque se nos parece que nós entendemos bem a posição, passava por nós proibirmos os bancos de emprestarem ao Fundo de Resolução e para obrigarmos os bancos a emprestar diretamente ao novo banco. E nós temos alguma dificuldade para compreender como é que isto se faz. E, portanto, achamos que o essencial da questão que o Bloco de Esquerda queria ver salvaguardada, de alguma forma está respondida com as preocupações que nós, entretanto, sinalizamos. Não colocamos nenhum euro no empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução e, por outro lado, aceitámos a auditoria. E, portanto, volto a dizer, nós podemos, em cada uma destas matérias, há sempre divergências. A nossa posição de partida é sempre diferente da outra. A nossa posição de partida relativamente ao novo banco era qual? Era prosseguir aquilo que estava definido para este ano, que era a continuação do último tranche de empréstimo do Estado para o Fundo de Resolução. E, portanto, o Governo tinha essa posição de partida, já alterou a sua posição para procurar uma aproximação em relação ao Bloco de Esquerda e aos outros partidos, com 0 euros de empréstimo para o Fundo de Resolução. Explique-me só, porque portanto, eu acho que é importante essa questão da salvaguarda. Nós temos alguma dificuldade para compreender. Que o Bloco não quer? Temos alguma dificuldade para compreender que, por isso é que nestas matérias nós todos temos que procurar, dentro da medida que é possível, porque de outra forma também é difícil. Eu percebo que as questões sejam colocadas ao Governo, mas também podiam ser colocadas ao Bloco de Esquerda, que é até onde é que nós queremos realmente o entendimento, não é? Portanto, do nosso lado, o Governo está disponível e tem demonstrado que tem dado passos nesse sentido. As questões não podem ser sempre colocadas, porque é que todas as questões, tal e qual o Bloco de Esquerda as pretende, porque é que elas não estão respondidas? Mas a questão porque do Bloco de Esquerda, para cada conjunto de questões que o Bloco de melhor Esquerda que essa questão coloca, da salvaguarda é importante. o Governo tem dado passos de aproximação. Explique-me só uma coisa. Há bocado estava a falar em assegurar algumas questões, nomeadamente uma que o Bloco de Esquerda tem posto, em que tem posto muito peso, que é não sair mais dinheiro do bolso dos contribuintes para o novo banco ou para o Fundo de Resolução. Uhum. Se a banca comercial não avançar na medida em que o Governo espera e que colocou neste orçamento, que são 275 milhões de euros, se não houver essa disponibilidade para financiar o Fundo de Resolução, como é que se vai garantir esse dinheiro? Pode garantir que o Governo não vai ter de intervir O Fundo de Resolução foi um instrumento que foi criado para partilhar o risco entre o Estado, a banca e o sistema bancário e um problema que existe em concreto num banco.
O novo banco tem, pelas contas que nós temos, cerca de 1,3 milhões de clientes. E quando o Estado criou este instrumento, criou para que existissem 3 mecanismos a partir dos quais isto pudesse funcionar. Com empréstimos dos bancos, com receitas próprias do Fundo de Resolução e com empréstimos do Estado para o Fundo de Resolução. Nós procurámos responder à solicitação que nos era colocada, retirando o Estado do empréstimo ao Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução existe, é um instrumento que foi criado e está no perímetro. Mas o Estado é uma garantia neste processo, e está no perímetro orçamental. Exato. E, nosso entender, a questão que tem vindo a ser colocada, tendo em conta que nos últimos anos têm existido sempre empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução, pensamos que a decisão que o Governo tomou e colocou no Orçamento de Estado de retirar é um sinal muito forte. Mas pode garantir que o contribuinte não vai voltar a ser chamado e que o Estado não vai voltar a ser chamado mais do que uma garantia para pôr mesmo dinheiro no Fundo de Resolução, porque a banca não chega lá? Aquilo que nós podemos garantir é que, face ao último Orçamento de Estado, a posição que o Governo tomou compromete menos o Estado porque não existe empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução. Então não pode garantir que isso possa vir a acontecer. Nós todos conhecemos como é que funciona este sistema. Volto a referir, o Fundo de Resolução, a verba que está inscrita no Orçamento de Estado resulta pelo facto do Fundo de Resolução estar no perímetro orçamental. O facto está no perímetro orçamental e afetar o déficit este ano não tem as mesmas implicações de outros anos, porque como nós não temos que cumprir com os 3%... o Estado terá de intervir. Mas é importante perceber estas coisas todas, porque nós estamos só agarrados ao que às vezes são os limites que nos são colocados do ponto de vista público pelas propostas que cada partido tem, e nós temos que compreender às vezes o problema em concreto de cada uma destas questões. O facto do Fundo de Resolução estar no perímetro orçamental este ano faz, como nós não temos que cumprir a regra dos 3%, faz com que não haja necessariamente uma concorrência relativamente a outra política pública, porque nós podemos ultrapassar o déficit. E, portanto, este ano, face aos anos anteriores, eu consideraria que há muito menos elementos de rejeição para um partido como o Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria do que houve em anos anteriores. Outra coisa é se o Estado vai dar essa garantia ou não. Não está a dar essa garantia de que o contribuinte não vai ter de ser chamado ainda. O Estado está a procurar fazer, face aos anos anteriores, é diminuir a sua exposição, reduzindo o empréstimo ao Fundo de Resolução. E é este sinal que foi dado, que no nosso entender é um sinal forte e que responde às questões que têm vindo a ser colocadas nos últimos anos. E, portanto, volto a referir, nós não queremos causar nenhuma, neste caso em concreto, não queremos criar nenhuma perturbação no sistema bancário, especialmente num banco que tem 1,3 milhões de clientes. E nós, qualquer solução que vamos encontrar tem que ser uma solução que garanta a estabilidade do sistema bancário. E, portanto independente, nós estamos a negociar um orçamento de Estado, mas temos que o fazer salvaguardando. Quer dizer, não parece que... O Estado terá que funcionar como garantia. É basicamente isso que... O Fundo de Resolução foi criado para partilhar a responsabilidade quando existe um problema num banco. O Estado, ao não colocar um empréstimo no Fundo de Resolução, está a ter uma exposição menor do que teve no ano anterior. E, portanto, parece-nos que isso responde, isso no essencial, àquilo que foi colocada pela questão. A segunda questão é a auditoria. Na auditoria também foi dado um sinal. Sim, basicamente o que está a dizer é que há menos elementos de rejeição para o Bloco de Esquerda no caso do Novo Banco do que nos orçamentos anteriores, mas não há ausência de elementos de rejeição. Portanto, esperemos que tenhamos... Repare que o Bloco de Esquerda, há menos do que no orçamento nos últimos do orçamentos relativamente a esta matéria viabilizou os orçamentos com empréstimos públicos do Estado para o Fundo de Resolução. O que o Bloco de Esquerda diria agora é que as circunstâncias são outras, temos uma pandemia e uma crise mas a resposta do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda ainda não o materializou, porque nós não sabemos como é que é possível ser... Aquilo que o Bloco de Esquerda diz que é possível ser feito, nós não sabemos muito bem como é que isso consegue. Porque, volto a dizer, implicava que nós impedíssemos que os bancos emprestassem ao Fundo de Resolução e obrigava que nós obrigássemos os bancos a emprestar diretamente ao novo banco. E isto implica autorizações, por exemplo, das entidades de regulação a nível europeu. E, portanto, nós às vezes podemos, na teoria, falar de soluções, mas depois, na prática, elas têm que ser execuíveis. E, portanto, a proposta que o Bloco de Esquerda faz e, não é execuível. No nosso entender, nós avançamos com uma proposta que nos parece que, na essência, responde ao problema, que é reduzir a exposição do Estado ao Fundo de Resolução e, portanto, eliminando o empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, e parece-me que isso responderá à essência do problema. Outra questão que foi colocada é uma auditoria.
A auditoria, mais uma vez, quer dizer, foi paralelo. dita da nossa parte. Não, há uma auditoria que corre da lei, que foi uma legislação que foi aprovada na Assembleia da República, até teve a abstenção do PS, que implica que para cada injeção que tenha sido feita, haja uma auditoria por uma auditora escolhida pelo Banco de Portugal. Outra questão é uma outra auditoria que foi, entretanto, colocada. E também nesse elemento não foi dada nenhuma rejeição relativamente a essa matéria. Deixe-me mudar de assunto porque estamos, de facto, a ficar com pouco tempo. O PS está prestes a decidir o que vai fazer em relação às eleições presidenciais. Já decidiu, pessoalmente? Se eu já decidi, sim, tenho a minha opinião, penso que formada. No entanto, acho que é de bom tom esperar pelo que o Partido Socialista tome a sua decisão nos órgãos nacionais. E o que é que acha da candidata Ana Gomes, que é uma socialista que se candidata à presidência da República? Tenho pela Ana Gomes, acho que a Ana Gomes tem um percurso e um trajeto político que acho que merece respeito. E eu conheço-a e pronto, acho que é uma candidata que de alguma maneira, no entender daquilo que é um socialista, quer dizer, que o seu percurso político acho que faz com que ela seja uma candidata natural então, à Presidente da República. Não concorda com Augusto Santos Silva, que disse que era uma boa candidata, mas não uma boa candidata do PS? Eu volto a dizer, eu tenho a minha opinião formada. Quando o Partido Socialista tomar a sua decisão, eu depois comunicarei a minha posição sobre as eleições presidenciais. Acabou de explicar que acha que é uma boa candidata e que tem um perfil que qualquer socialista gostaria de ver na presidência da República. Não, eu disse que é uma candidata que ela decidiu ser candidata à presidência da República e, só por si, é uma decisão pessoal que deve ser avaliada. Era melhor que é um ter uma percurso socialista político na que presidência da República do que Marcelo Rebelo de Sousa? Eu já tive a oportunidade de dizer que votarei em função daquilo que é, e acho que é normal qualquer socialista faça, que vote em função daquilo que é a afinidade que tem relativamente a cada um dos candidatos que se apresenta como candidato a Presidente da República. O Partido Socialista vai tomar as suas decisões nos órgãos nacionais e depois disso acho que faz sentido que cada socialista tome as suas Temo posições. que Marcelo Rebelo de Sousa, num segundo mandato, possa ser um presidente mais interventivo e mais complicado essa cooperação com o governo? Eu não tenho, nesta fase, ainda grandes considerações a fazer relativamente ao tema das eleições presidenciais, porque quero esperar que o Partido Socialista tome a sua posição. Mas já faltam 2 semanas? Exatamente, já só falta 2 semanas. É muito pouco tempo. Acredito que ele já tem uma posição tomada e a minha pergunta nem sequer é o que é que o Partido Socialista vai fazer, o que é que o Partido Socialista deve fazer. Quer dizer, eu acho que o Presidente da República tem tido uma relação institucional com o governo correto. A história diz-nos que os segundos mandatos são radicalmente diferentes com os governos. Sim, mas acho que faz parte do processo das eleições presidenciais e das candidaturas presidenciais e da discussão das eleições presidenciais, o que é que cada candidato entende fazer no seu mandato. E, portanto, isso é uma matéria que acho que se enquadra naquilo que é o processo da candidatura das eleições presidenciais. E sobre isso não sei o que é que Marcelo Rebelo de Sousa já poderá ter dito. Neste momento, que eu saiba, ainda nem sequer é candidato a Presidente da República e, portanto, quando chegar ao momento em que nós tivemos as eleições presidenciais, vai ser possível cada um de nós avaliar aquilo que é o compromisso que cada candidato tem com aquilo que é o mandato que pretende fazer. O país entrou hoje numa fase mais grave da pandemia. É possível haver campanha eleitoral e haver as presidenciais na data que se antevê? Acho que se tem que fazer uma natural adequação daquilo que é uma campanha no contexto em que estamos a viver. Não acho que haja razão para nós não nos conseguirmos organizar para umas eleições presidenciais. Mas vão ser impostas restrições, imagino. Agora vamos ter eleições regionais nos Açores e, portanto, é um balão de ensaio? É um bom balão de ensaio. Acho que a Assembleia da República está a discutir também iniciativas legislativas que tenham como objetivo encontrar mecanismos que permitam facilitar o processo eleitoral e, portanto, acho que, sob esse sentido, acho que nós nos vamos conseguir organizar para ter eleições presidenciais. O Governo ontem foi surpreendido pelo número de novos casos, tomou esta decisão de agravar medidas no Conselho de Ministros. As reuniões do Infarmed fazem falta, deviam voltar? Voltaram. Nós voltámos a ter reuniões, neste caso aqui não foi no Infarmed, cadência foi no mais, Porto. Numa cadência, com maior frequência, e não apenas quando alguém decide marcá-las, não é? Porque antes era de 15 em 15 dias. Sim, nós procuramos, o Governo sempre procurou ter um envolvimento grande da comunidade científica, do envolvimento dos vários partidos políticos, dos vários responsáveis políticos do nosso país, para partilhar a informação. E é o que nós temos feito e é o que vamos continuar a fazer. E, portanto, essas reuniões foram retomadas, o Governo sempre teve interesse em partilhar
as decisões que foram sendo tomadas, interpretar aquilo que num determinado momento é a avaliação política que é feita por parte dos vários partidos, parte do Sr. Presidente da República, e portanto, e é isso que temos procurado fazer. Eu acho que nós não terminamos com essa percepção de que este é um processo de gestão partilhada por todos. Ainda agora a decisão de colocar uma proposta de legislativa na Assembleia da República relativamente à utilização obrigatória de máscara em determinadas circunstâncias revela também sobre isso um processo que envolve o Parlamento numa decisão relevante do ponto de vista. O Governo cautelou que essas medidas são medidas que têm, enfim, têm maneira de ser aplicadas e que não chocam com a Constituição, nomeadamente essa de que falou da utilização obrigatória das máscaras na via pública e outra que é a obrigação de instalação da aplicação Stay Away Covid. O Governo fez uma proposta legislativa, foi entregue ontem, foi distribuído aos partidos Mas políticos e agora é normal que a Assembleia da República fará o seu debate, ouvirá quem entender que deve ouvir e teremos um debate e uma discussão. Mas no entender do Governo é conforme a Constituição, não há nenhum problema. No entender do Governo é, senão de outra forma não teríamos feito esta proposta. Agora, obviamente, a Assembleia da República terá o seu espaço de discussão da medida. O que é que pode provocar uma decisão mais radical? O Primeiro-Ministro tem dito que o país não pode voltar a parar, mas ontem falou que, se for necessário, recorre-se de novo ao estado de emergência. O que é que pode provocar essa decisão? Isso está definido? Há um número de casos a partir do qual isso tem que se disparar nesse sentido? Penso que aquilo que sempre foi visto desde o início como os elementos centrais do ponto de vista daquilo que é a avaliação tem muito a ver com a capacidade do Serviço Nacional de Saúde responder num dado momento àquilo que são o número de casos, as pessoas que estão nos cuidados intensivos. É a ruptura do Serviço Nacional de Saúde, é a capacidade de antevisão de um limite que justifique uma decisão mais radical. E, portanto, nós reforçámos o Serviço Nacional de Saúde, reforçámos em termos de equipamentos, temos reforçado também em termos de pessoas, temos procurado reforçar as equipas no terreno, eu acompanho mais de perto a região de Lisboa e Valtejo, como sabem, procuramos, ao nível do rastreio, ter equipas mais reforçadas para aguentar números maiores e como aquilo que temos vivido atualmente. E, portanto, será da conjugação desta avaliação, da capacidade que temos de compatibilizar a organização social que temos com o número de casos, com a capacidade de responder, que resultará a necessidade de ir tomando medidas mais restritivas. Penso que na nossa cabeça a questão do confinamento não se colocará, será sempre uma decisão do último recurso. Há um conjunto de etapas que poderão ser avaliadas até chegarmos a esse momento em função daquilo que vai sendo a informação que temos do número de casos, da reação que as pessoas vão tendo às decisões que vamos tomando e da evolução da situação. Bom, esta conversa vai ter de ficar por aqui. Obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Voltamos para a semana com mais um Sob Escuta.